irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim em Gênesis, capítulo de número 49, no versículo 14, verso 15. Isacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era agradável. Sujeitou seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Eu gostaria de falar com os irmãos nesse áudio acerca da estrutura espiritual e como ela é importante dentro dessa busca pela restauração. A estrutura espiritual é algo que não tem jeito. Para poder a gente conseguir essa estrutura espiritual, é só ela se dá através da prática, né, da fé, através das lutas, das provações. Nos prostramos diante do Senhor e buscamos a sua presença. Dentro da cultura, dentro da vida, né, da vida cotidiana que nós temos hoje, as pessoas elas estão acostumadas a tudo na prateleira, né? Tipo, se você quer uma comida, você baixa um aplicativo e essa comida chega na sua casa. Se a pessoa quer uma roupa, ela baixa um outro aplicativo e compra essa roupa chega pelos correios na casa dela. Então hoje é tudo assim, tudo é prático, tudo é rápido, tudo é de uma maneira praticamente instantânea. Quando a gente fala sobre a armadura de Deus, quando a gente fala sobre estrutura espiritual, como eu estou falando agora, normalmente eu vejo nos comentários as pessoas falando assim, mas como que eu faço para ter isso, né? Só faltam perguntar assim, qual é o aplicativo que eu baixo para poder pedir isso? Mas no mundo espiritual as coisas não funcionam bem assim. As coisas funcionam da maneira antiga. Como hoje há essa praticidade para tudo, as pessoas naturalmente o ser humano, ele se tornou um ser imediatista, quer tudo para ontem, quer tudo rápido. E no mundo espiritual as coisas são a maneira antiga e é necessário um preço ser pago para que você alcance alguns benefícios, alguns recursos dentro do mundo espiritual. Essa estrutura espiritual ela vem através da prática, da sua vida diante de Deus. Você vai ganhando robustez, vai ganhando fortalecimento. É que nem uma pessoa entra para a academia, né? A pessoa entra para a academia e ela começa a fazer os exercícios físicos. Em um mês ela já está com aquela performance, aquele corpo, né? Aquela busca de alguém que vai para a academia há um ano. Estou mal comparando aqui, mas obviamente que não. Da mesma forma, no mundo espiritual, a vida espiritual ela começa a ganhar força, você começa a ter estrutura espiritual a partir do momento que você pratica, que você exercita a sua fé. A pessoa não vai todo dia para a academia para poder ter uma saúde melhor ou ter um corpo melhor, não é o que as pessoas fazem? Da mesma maneira funciona a vida espiritual. Todo dia orando, todo dia jejuando, todo dia madrugando, a pessoa ela vai ganhando estrutura. Ela vai tendo de Deus essa estrutura. E o texto lido de Isacar, ele é bem interessante, porque assim, quando Jacó estava prestes a morrer, ele chama os seus 12 filhos, ele impõe as mãos sobre os filhos dele e ele profere uma bênção para cada um deles. Essas bênçãos, elas podem ser entendidas, né, à luz do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, como algumas operações do Senhor na vida daqueles que servem a Ele, daqueles que são os seus servos, que são o seu povo, né? Quando a gente tem ali as 12 tribos, representam isso, o povo de Deus, né? Sempre que tem 12, a gente vê a representatividade do povo de Deus, 12 tribos, 12 apóstolos. E quando Jacó ele chama Isacar, um dos seus filhos, ele diz assim, olha, Isacar é um jumento forte de ossos, deitado entre dois fardos. E o que ele quer dizer com isso? A principal característica de Isacar, cujo nome significa galardão, né? Isacar significa galardão, era esse animal, o jumento. O jumento, ele tanto era importante para a tribo de Isacar que a bandeira de Isacar, ela era um jumento, ela tinha um jumento, né, estampado. E o jumento, ele é um animal que ele tem algumas coisas bem interessantes, né? Ele é um animal sem beleza, né? A aparência exterior dele não é lá das mais bonitas, né? Mas ele possui uma estrutura interior de muita resistência. Ele é um animal que é capaz de suportar, né, o peso de grandes cargas. Às vezes nós olhamos o jumento, nós pensamos até assim, esse bicho não vai dar conta não. É muito peso, mas é um animal pequeno, mas é um animal bem forte, bem robusto. E não é assim também o servo do Senhor, que tem uma estrutura espiritual? Às vezes ele não apresenta nenhuma aparência de que ele é forte. Olhando assim a gente pensa, olha, essa pessoa não vai aguentar essa luta que ela está vivendo. Ela não vai aguentar essa provação. Mas é uma pessoa que a aparência
ela de fato engana, porque é uma pessoa que tem uma robustez espiritual. Ela ora, ela clama, e através disso ela consegue no Senhor alcançar grandes feitos. Ela tem essa estrutura interior notória, e ela só é alcançada por aquelas pessoas que aprendem a confiar e descansar no Senhor. Aquele que aprende a descansar em Deus, e aquele que tem uma intimidade com Deus, que vive uma experiência com o Senhor. Por que a palavra fala, né? É um jumento de fortes ossos. Os ossos, eles falam disso, de estrutura. Quer dizer, é uma estrutura forte. Ele está deitado entre dois fardos, ou seja, a pessoa ela descansa em Deus. Por isso que ela está deitada entre dois fardos. Por que dois fardos? O fardo do Senhor e o fardo dessa vida. E aí a gente vê um paralelo, né? O fardo do Senhor é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque o meu fardo é leve. E o fardo dessa vida é pesado. Isacar é um jumento deitado entre dois fardos, o fardo dessa vida e o fardo do Senhor. Só que ele está deitado, ele está descansando, aprendeu a confiar. Então ele tem sim dois fardos, né? O fardo dessa vida, as lutas, as dificuldades, o deserto, as adversidades, mas tem também o fardo leve do Senhor. Ele pega esse fardo pesado e ele deposita no altar de Deus. E aí tudo se torna leve, porque quando nós vamos ao Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O Senhor ele nos alivia, eu vos aliviarei. Por isso que ele é um jumento, um animal deitado entre dois fardos. E o texto segue dizendo, viu ele que o descanso era bom e que a terra era agradável. Só consegue conduzir dois fardos quem aprende a descansar em Deus mesmo. Tá? Isso aí é uma coisa que é certa no mundo espiritual. Para poder você conseguir viver o fardo pesado do mundo e descansar com o fardo leve do Senhor, é só aquele que aprende qual é o verdadeiro descanso, que é o bom descanso do Senhor. Por isso que viu ele que o descanso era bom e que a terra era agradável. Que terra era essa? A terra prometida. As promessas de Deus são agradáveis, né? A terra que lhe foi dada, que foi conferida a Isacar, era uma das terras mais férteis. Quando nós aprendemos a guardar em nosso coração as promessas do Senhor, a terra que é agradável, aquilo que Deus ele tem prometido para nós, a gente leva as coisas de uma outra perspectiva. A gente aprende a superar a luta, a andar por cima das águas, a andar acima, né, das tempestades em lugares altos. Por isso que a palavra fala que ele viu que a terra era agradável. E o texto segue dizendo, ele sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Esse finalzinho aqui ele é sensacional desse verso, porque sujeitou os seus ombros à carga. O que é sujeitar? Ele aceitou. O jumento ele é um animal que ele aceita. Se você pegar uma carga pesada e colocar sobre um animal maior do que o jumento, como uma zebra, por exemplo, que é um animal que não é um animal de carga, é um animal que não é acostumado a levar peso, a zebra ela vai pular para tudo que é lado, ela não vai aceitar aquilo. Não é um animal que tem uma estrutura para isso, embora seja um animal maior, né? Então o jumento é um animalzinho pequenininho ali, mas ele é forte, ele aceita, ele se sujeita à carga que é colocada sobre os seus ombros. Assim é o servo que tem uma estrutura espiritual. Ele não questiona o deserto, não. Ele não passa o deserto todo murmurando, lamentando por que Deus botou ele no deserto, que isso não poderia ter acontecido com ele, da família dele ter sido destruído, casamento, relacionamento. Não. O servo que tem uma estrutura espiritual, ele se sujeita, ele sujeita os seus ombros à carga que foi posta. A luta, a adversidade, ela veio. Ok, ela veio. Agora eu vou descansar em Deus e vou alcançar o que? A promessa, a vitória. E ele entregou o seu serviço forçado. É um serviço forçado, é um peso. Cada dia carregar um fardo ali, carregar o fardo pesado, ir aos pés do Senhor, descansar no Senhor, orar, clamar, buscar, jejuar e receber de Deus o quê? O fardo leve. O jugo dele que é suave, o fardo dele que é leve. Então é uma troca diária, né? Diariamente. Mas isso é para aquele que tem uma estrutura. Aquele que ele sujeita os seus ombros à carga e ele entrega-se ao serviço forçado. É um serviço, é um trabalho. É um trabalho, a restauração é um trabalho constante, dia após dia, semana após semana. Quem entende isso, né, e passa a aceitar isso, e não mais a lutar, não mais querer fugir, né, tentar ver uma outra possibilidade, ele se submete a isso, ele tem uma estrutura em Deus e ele passa a aumentar, a crescer. A pessoa ela vai recebendo de Deus experiências. Te vejo, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem.
Os meus olhos estão te vendo. Eu fui levado, Senhor, a uma nova experiência, uma experiência mais profunda. E passei até agora uma estrutura que eu não tinha. Jó, ele confessa isso no capítulo 42. Irmãos, o deserto ele veio para isso, para que sejamos como Isacar, fortes, firmes, que venhamos a suportar o jugo, a adversidade, as lutas. O deserto ele não veio só para nos dar a estrutura para o deserto, não, ele veio para nos dar a estrutura para a nossa vida inteira aos pés do Senhor, para mudar a nossa estrutura espiritual. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Isso não é o tipo daquela coisa que você consegue, como eu falei no início, né, consegue de uma maneira instantânea. Não, isso você só consegue vivendo. Estrutura espiritual só se consegue vivendo, só se consegue clamando, buscando, orando ao Senhor. Não tem jeito, não tem para onde correr. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.